Senhor está de partida. Era ou não legítimo que o Luís Filipe Menezes hoje, ao rever os últimos dias, pense que o senhor tinha esta ideia? Eu acho extraordinário. Eu limito-me a citar Luís Filipe Menezes. Não preciso dizer mais nada. Quer dizer, para já constato uma coisa. Desde que eu fui anunciado como possível candidato, Luís Filipe Menezes e Alberto João Jardim passaram a ser referências importantíssimas para saber quem apoiam, para os mesmos que os arrasavam até anteontem. Luís Filipe Menezes não sabia pensar, era inconstante, não tinha coerência política, nada. Todas as pessoas sabem o que ele passou. Alberto João Jardim, bem, há 30 anos que dizem dele o que dizem. Desde que eu anunciei a candidatura, começaram a inventar uma história que estavam contra e que eu ser candidato sem o apoio de Luís Filipe Menezes e Alberto João Jardim é uma coisa gravíssima. Eu não sou candidato de facção, eu lidero o grupo parlamentar. Trabalhei com todas as sensibilidades ou pensamentos do partido. Eu nunca fui candidato de facção nenhuma, nem sou. E, portanto, congrego, junto. Quando eu me candidatei ao grupo parlamentar, as pessoas diziam, foi uma tempestade deste género. Ele, no grupo parlamentar, está morto, ou se não está morto, está nos cuidados intensivos, vai para o grupo parlamentar. Agora dizem, não, ele estava tão bem no grupo parlamentar, recuperou tanto, fez tão bem aquele lugar, para que é que ele se vai candidatar, vai estragar tudo? Porque eu tenho ouvido ontem, hoje dos conselheiros da altura, era tão bom candidato agora à Câmara A, à Câmara B, deixe estar no grupo parlamentar, está a fazer tão bem, é sempre assim. Mas se recuperei tão bem nestes 6 meses, que rápido, como é que poderemos recuperar, nós, todo o partido, até 2009, até o ano que vem? E as pessoas têm que escolher quem é o melhor candidato, quem está em melhores condições para disputar as eleições com José Sócrates. As pessoas dizem assim, quem? O senhor. O senhor, depois daquele desastre, daquela hecatombe de 2005, depois de ter perdido as eleições, quando os políticos... Olha, Rajoy perdeu as eleições, não se demitiu. Berlusconi perdeu as eleições, continuou. E é o que acontece em todos os países. Eu perdi as eleições, demiti-me. Até porque o processo foi muito complicado. Agora, nenhum deles perdeu as eleições a metade da legislatura, indo para eleições de surpresa, com uma dissolução pelo chefe de Estado. Foram eleições no prazo normal. A Itália foi porque o governo se demitiu. Mas não foi Berlusconi e foi prejudicado. Cá em Portugal disse assim, não pode voltar. Porque perdeu as eleições, porque é o menino guerreiro, porque, eu sei lá, as coisas que dizem. Mas ainda agora vi uma sondagem no outro canal de televisão. Apesar disso tudo, 21%. Ontem, julgo que houve aqui o programa Opinião Pública, só soube à tarde, querem que eu me candidato ou não, 48-52. Bem, e há para aí 4 ou 5 outras candidaturas contra a hipótese, portanto, da minha vitória nestas eleições. Porquê é que será que há esta cortina constantemente de ódio? Porquê? Eu estou a pensar, pôr na minha candidatura uma sala chamada Sala do Ódio, onde convido quem destila este ódio. As coisas que se escrevem hoje, em comentário, não são os jornalistas, são impressionantes. Podem ir lá, uma pessoa dessas por dia, que acho que me odeia mais do que qualquer outro, para conversarmos um pouco, para perder esse preconceito. Eu penso, mas porquê? Não fiz mal a ninguém. Obra. Sabe, olha, o melhor paradigma do que se passa comigo é o caso do túnel do Marquês. O que eu ouvi, o que eu passei, o que me aconteceu. Durante o Euro 2004, a obra embargada, e eu lá passava pela Joaquim António de Aguiar, nunca ninguém me atirou nenhuma pedra, porque as pessoas, acho que sentiam e percebiam, são capazes de não ter razão. Hoje a obra está pronta, as pessoas passam lá e contam muitas conversas de autocarros ou dos motoristas de táxi, dizer assim, diziam tão mal do homem, afinal, é que o afinal vem sempre depois. E os militantes do PPD-PSD têm que ser os primeiros a rejeitar esta ideia. Quem escolhe o nosso líder são os nossos adversários. E não será que o melhor líder para nós, para ganharmos, é aquele que os nossos adversários menos querem? Não pode ser o único critério, mas é um critério fundamental. Até porque nós temos uma grande tradição nessa matéria. Nunca ninguém quis ser carneiro. O senhor considera que é o candidato que, perdão a expressão, que menos jeito dá a José Sócrates? Bem, mas olha lá, se eu estivesse morto, se eu não tivesse hipótese, acha que perdi um tempo, estas primeiras páginas todas? Eu se vir alguém que não me incomode nada, acha que eu vou perder o tempo constantemente a bater bem, então, desculpe lá, então essas pessoas não são inteligentes. Eu parto do princípio que são inteligentes. Eu acho que quem está em casa, militante do PPD-PSD, e a sondagem não foi entre os militantes, sabe que isto é assim. E sabe com certeza que nós estamos a viver um período difícil. Sabe que estamos a viver um momento complicado. Mas eu não o causei. Eu ajudei Luís Filipe Menezes do primeiro ao último dia. Eu disse essa frase, mas diga-me uma coisa. É verdade. Bem, eu ouço do Primeiro-Ministro
E com a mesma calma, a mesma serenidade. Ele diz todos os debates o que quer sobre mim, o passado, isto e aquilo. Só uma coisa que eu lhe disse, o senhor está de partida. Eu estou aqui de regresso. Porque eu estive fora, como sabe. Tive 2 anos fora da política ativa. Fui eleito líder parlamentar quando estes mesmos disseram nunca, não o deixem ir para lá. Foi como quando eu vim para a Câmara de Lisboa e ganhei. Houve um conhecido militante do PSD que disse: não o deixe, a Durão Barroso, se ele ganha a Câmara de Lisboa, vai ser um sarilho. Então ele pode ganhar tudo. E depois ganhei e foram vários para o poder destes, alguns que aqui estão, foram membros do meu governo. E que agora aparecem os meus secretários-gerais a dizer o passado. Estiveram lá o tempo todo comigo, do primeiro ao último dia. Só que têm achado que se calhar é mais fácil com outros. Mas não é. Nós vamos ganhar estas eleições no partido. E a seguir, vamos ganhar as eleições legislativas. Santana Lopes esteve durante 6 meses ao lado de Luís Filipe Menezes. Com muito gosto. Num modelo que era visto de fora como uma bicefalia. Que responsabilidade partilha com Luís Filipe Menezes no que se passou no partido durante estes 6 meses? Total. Completamente solidário com ele. Não sou candidato de facção, mas sou trabalhador ao lado de Luís Filipe Menezes. Assumo a responsabilidade. Ele liderou bem, ele decidiu bem, ele trabalhou muito, teve muito junto às bases, apresentou muitas boas propostas, tomou muitas posições com coragem no referendo europeu, em matéria orçamental. Dizer que não se deviam baixar os impostos ao mesmo tempo quando assumiu funções e até ser anunciada todas estas alterações na evolução orçamental. Ele tomou muitas posições que um líder da oposição raramente toma. E por isso mesmo é que eu nunca seria candidato se, falando com ele olhos nos olhos, tivesse sentido algo diferente do que sentido, como foi dito, por várias formas. Por várias formas. Como o Dr. Alberto João Jardim foi público. As minhas conversas com o Dr. Luís Filipe Menezes, ou conversas, ou outras formas de comunicação, foram entre os dois. O Dr. Alberto João Jardim falou publicamente. E disse, e todas as pessoas sabem. Eu, se tivesse tido, ou se não sentisse da parte das estruturas do partido, da parte, como disse o autarca Sérgio, a oposição, se o Dr. Luís Filipe Menezes tivesse tido uma posição diferente do Dr. Alberto João Jardim, eu não era candidato. Eu não tenho nenhuma sufraguidão. Eu analisei o quadro de candidaturas. Precisava do apoio de Alberto João Jardim? Ouvi todas ou as uma pessoas. Oposição clara dele à sua candidatura tinha o feito ficar parado? O Dr. Alberto João Jardim, ouça, ele tem 30 anos de vitórias. Eu compreendo esta posição dele. O Dr. Alberto João Jardim envolver-se numa disputa interna, uma disputa a ganhar e a perder, não é fácil. Eu sou admirador da sua obra, para além de ser amigo da pessoa, que é o mais importante cada vez mais na vida. E, portanto, eu penso que tudo isto devia ter sido feito de outro modo. Quando o Dr. Alberto João Jardim me disse, eu não vou, os outros não retiram as suas candidaturas, agora não venham culpar a mim por os outros, eu ainda não era candidato, por os outros não terem retirado as suas candidaturas, o Dr. Alberto João Jardim ter dito, assim não vou. Eu, na análise dos possíveis candidatos que vi, eu dou-lhe um exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa. Se Marcelo Rebelo de Sousa tivesse sido candidato, eu não senti esta obrigação. Foi ele, aliás, falou em obrigação, eu pago-lhe os direitos de autor, se ele não se importar. Porquê? Marcelo Rebelo de Sousa é uma pessoa que não tem a mesma receita para propor aos portugueses que eu, por exemplo, estou convencido que Manuela Ferreira Leite tem, que já conhecemos. É uma senhora que não muda de convicções, não muda de política financeira, não muda, com certeza, as suas opções nas grandes linhas da gestão orçamental. Manuela Ferreira Leite propôs o que propôs. Foi o rosto de uma política que o meu governo continuou no âmbito anterior, Pacto de Estabilidade e Crescimento. Se Manuela Ferreira Leite for candidata, naturalmente, não mudou agora o seu pensamento, que ainda nas jornadas parlamentares recentemente expôs. Acha que os portugueses vão aceitar mais da mesma política que há anos leva para Portugal?